Alô, meus amigos, grande abraço a todos vocês, seja muito bem-vindo ao Acabou a Brincadeira. Estamos gravando este vídeo porque houve problemas técnicos para a transmissão da live no YouTube, então peço desculpas a todos vocês. A maioria dos canais teve problemas técnicos para transmitir a live no YouTube, mesmo assim estamos gravando este vídeo para levar as informações sobre essa vitória importante do Corinthians pelo placar de 2-1 sobre o Atlético Goianiense, vitória que deu ao Corinthians de novo a classificação entre os 4 primeiros colocados. O Corinthians está de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro, e depois de 10 dias o Timão descansando só no chinelinho, recuperando o fôlego, o Corinthians está de volta ao Brasileirão, e a vitória não foi fácil, né? Foi uma vitória importante, mas não foi uma vitória fácil em Itaquera, onde o Corinthians continua com números expressivos. Dentro de casa, o Corinthians continua muito forte, com um aproveitamento acima de 70% no Campeonato Brasileiro. Deixe o seu like aqui no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe também o seu like para fortalecer a live, para fortalecer o canal. Eu quero trazer os meus convidados e vou daqui a pouco reproduzir trechos da entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira para falar um pouco mais dessa vitória corintiana. Primeiro, o Carlos Lima, que está conosco mais uma vez, e o Carlos Lima vai dar o seu destaque. O que é que você viu desta vitória do Corinthians? O que é que chamou a atenção, a tua atenção desta vitória do Corinthians, com gols de Roger Guedes e Yuri Alberto, meu caro Carlos Lima? Grande abraço a você, Lima. Um abraço para você, Cereto, para a grande nação corintiana ligada conosco, ao Charles, que daqui a pouco também vai estar aí na tela. Olha, Cereto, foi um jogo louco, cara. Foi um jogo assim, até os 30 do primeiro tempo, o Corinthians indolente, tocando bola para trás, aceitando facilmente a marcação do Atlético Goianiense, que foi muito boa, diga-se de passagem, né? Não criava nada, tal, deixou espaço para o Atlético, obrigou o Cássio a trabalhar. E, de repente, a partir dos 35, o time melhorou. No momento de maior indolência do time, aconteceu o primeiro gol, o gol do Roger Guedes, que foi na única jogada bem trabalhada. O Mosquito, que não tinha feito nada, enfiou uma bola maravilhosa para o Yuri Alberto. Ele bate cruzado, o Roger Guedes chega lá, a bola já estava quase saindo, ele mesmo sem ângulo faz o gol. O Atlético empata logo em seguida, uma falha de marcação. O Duqueiroz hoje e o Fausto Vera, em determinados momentos, não estiveram bem, e aí virou aquele sufoco. Foi um jogo tão doido que o Corinthians teve momentos péssimos, horrorosos, né, que parecia que nada ia dar certo, e teve alguns momentos que foi aquele Corinthians que a gente queria ver, com jogadas envolventes pelas laterais, triangulações, enfim. Teve de tudo no jogo. Agora, o melhor de tudo é que ganhou e voltou para o G4, favorecido que foi pela derrota do Flamengo e Fortaleza. Então, isso era o mais importante. Agora, só mais um detalhe, Cereto. Se o Corinthians jogar com o Flamengo, a primeira partida final em Itaquera, da Copa do Brasil, como jogou os primeiros 30 minutos hoje com o Atlético, não vai dar, não. Charles Toledo, você que está sempre de olho nas redes sociais. Charles, entra conosco também aqui para falar um pouco desta vitória do Corinthians. Na tua opinião, o que te chamou a atenção e o que chamou a atenção do pessoal nas redes sociais? O que mais chamou a atenção da galera nas redes sociais nessa vitória do Corinthians, meu caro Charles Toledo? Um abraço, Charles. Um abraço, Cereto, Carlos Lima, abraço a todos que estão conosco aí também. Olha só, o pessoal estava comentando muito sobre Roger Guedes, né? Roger Guedes, artilheiro do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, 7º gol hoje, e Yuri Alberto, né, que fez o seu 3º gol no Campeonato Brasileiro. Então são os dois que mais estavam despontando nos comentários aí nas redes sociais e a galera no time do povo. Roger Guedes tá... Hoje, o Roger Guedes jogou realmente muito bem, Carlos Lima. Queria que você falasse um pouco do Roger Guedes e esse entrosamento dele com o Yuri Alberto. Muitas vezes ele não toca a bola para o Yuri Alberto, né? O Roger Guedes é um tanto quanto fominha, mas não dá para reclamar da partida dele, e o Charles chamou bem a atenção, a temperatura, o termômetro da galera em relação à atuação do Roger Guedes, que hoje jogou muita bola, Lima. Teve de tudo hoje para o Roger Guedes. Ele fez um gol,
perdeu um gol feito, assim, uma linda jogada, ele recebe a bola, dribla o goleiro, só que aí no que ele tirou do goleiro, ele perdeu um pouco o ângulo ali e acabou perdendo o gol. Teve uma chance de cabeça também no segundo tempo, teve uma que, como você disse, ele foi fominha, ele entrou pela esquerda, o Roger Guedes estava no meio, ele não, o Yuri Alberto estava no meio, ele não passou, mas ele também participou do segundo gol, né? Ele chuta de fora da área, o goleiro rebate e o Yuri faz o gol. É um jogador que cresceu na hora certa e está muito evidente, né, Cereto, que a saída do William acabou contribuindo para esse crescimento do Roger Guedes, porque aí finalmente o VP colocou ele onde ele gosta de jogar, que é pelo lado esquerdo, e ali ele começou a render. Deixa eu colocar rapidamente aqui para você, Charles Toledo, e para você, Carlos Lima, a entrevista coletiva, ou pelo menos um trecho da entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira. O Vitor Pereira falou depois do jogo. Mais uma vez, quero dizer a vocês que nós gravamos esse material aqui para você porque tivemos problemas técnicos para mostrar a live, né? Mas gravamos esse material e vamos reproduzir para você agora um trecho da entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira. Pois não, Vitor Pereira, fala, VP. Favor que você avaliasse o jogo como um todo, né? E também se você concorda que o Corinthians teve momentos muito bons na partida, como por exemplo no final do segundo tempo, que ali teve várias chances de abrir o marcador com o Fausto, com o Roger Guedes, mas também teve vários momentos abaixo, creio eu, do que você estava esperando também. Então fazer essa avaliação geral do jogo, por gentileza. Obrigada. Eu concordo com a análise. Não fizemos um jogo que eu perspectivava, sinceramente perspectivava um jogo mais forte, da nossa parte, mais consistente do ponto de vista defensivo. Nunca tivemos muito consistentes, estivemos sempre muito afastados uns dos outros, muito longe, as linhas muito longe, sem capacidade de pressionar, e o Atlético Goianiense que hoje se apresentou numa estrutura diferente, que não estávamos à espera, porque eles nunca jogaram assim, criou-nos algumas dificuldades. Criou-nos dificuldades essencialmente na largura, facilmente jogavam na largura, facilmente tiravam cruzamentos, facilmente conseguiam variar os corredores, e isso pronto, criou-nos dificuldades. Não é fácil jogar contra... Quanto mais andamos quanto mais isto vai andando para a frente no Brasileirão, mais dificuldade, mesmo as equipas que estão a lutar para fugir ao rebaixamento, criam dificuldades, não há dúvida nenhuma, criam dificuldades, e eles criaram-nos muitas dificuldades. Depois, ofensivamente, também a dinâmica não foi aquela dinâmica fluida, houve a espaços tivemos essa fluidez, mas não foi uma coisa constante no jogo. Portanto, um resultado arrancado um bocadinho na raça e no espírito, na vontade de vencer, e pronto. Criamos situações de golo, mas eles também nos criaram mais do que o que deviam, e por isso reconheço que melhor o resultado do que a exibição. Vitor, boa noite. Fábio Lázaro do Lance aqui. Em cima da sua resposta, e quando você fala, principalmente do ponto de vista defensivo, o time não ter ido bem durante todo o jogo. Hoje uma dupla de zaga diferente, né? Que desde a volta do Bruno Mendes ele nunca havia jogado ao lado do Gil. Esse jogo abaixo do esperado, abaixo tecnicamente do sistema defensivo, na sua opinião, tem mais a ver com essa falta de entrosamento, ou porque você acredita que talvez o time esteja ainda um pouco desligado, porque daqui 3 semanas tem o início de um jogo decisivo da Copa do Brasil? Não tem nada, para mim não tem nada a ver com a dupla de zaga, tem a ver com a equipa no seu todo. A equipa no seu todo hoje, fomos um bocadinho surpreendidos com o sistema do adversário, porque de facto não nos preparamos para jogar contra aquele sistema, porque o adversário nunca tinha jogado assim. Mas foi como equipa que tivemos afastados. Não posso, porque assim, se nós fôssemos mais pressionantes, como conseguimos ser na segunda parte, em alguns momentos, eles já não conseguem jogar, eles já não conseguem
variar o jogo, não conseguem criar, se nós formos mais agressivos, a saltar nos corredores. E houve momentos na segunda parte que o conseguimos ser. A parte final conseguimos ser, e momentos na segunda parte em que retificamos alguns posicionamentos e pronto. E também ter um bocadinho mais de paciência. Contra estas equipas que defendem com linha de 5, tem-se ter um bocadinho de paciência. Não se pode perder bola facilmente, não se pode insistir no meio quando o meio está fechado. No corredor é preciso criar dinâmica e superioridade para conseguirmos penetrar, para conseguirmos entrar. E essa falta de paciência originou muitas perdas de bola, e as perdas de bola originaram contra-ataques perigosos. E pronto, e o jogo foi um bocadinho assim. Portanto, não foi Muito bem. A dupla de zaga, foi a equipa no seu todo. Muito bem, a entrevista coletiva, dois trechos bons da entrevista coletiva aí do técnico Vitor Pereira, respondendo a questão, e volta aqui, Tom, só para a gente falar aqui com o Carlos Lima e também com o Charles Toledo, a respeito, taticamente ele fala, e sobre ter sido surpreendido pelo Atlético Goianiense, que botou a chamada retranca atrás com uma linha de 5, né? Com 3 zagueiros, mais os 2 laterais voltando para se defender, ou pelo menos um volante fazendo a função do terceiro zagueiro, mas ao mesmo tempo um Atlético Goianiense que também atacava ou pressionava o Corinthians na saída de bola, quer dizer, não foi aquela retranca tradicional, foi um time que marcou muito forte, mas foi um time que também fez uma marcação agressiva muitas vezes na saída de bola do Corinthians e não deixou o Corinthians respirar. Principalmente o Renato Augusto. O Renato Augusto talvez tenha sido um dos piores jogos do Renato Augusto, mas não porque tecnicamente ele foi ruim, mas porque ele não conseguia pegar na bola. Sempre tinha alguém perto do Renato Augusto, Lima. Bom, aí vão alguns detalhes interessantes, Cereto. Primeiro, a minha decepção pelos primeiros 30 minutos do Corinthians, por quê? O time ficou 10 dias, né? Só treinando, quer dizer, 2 ele deu folga, mas teve a semana inteira para treinar. Então, o que eu imaginei? Como o VP gosta de marcação forte, de pressão na saída de bola do adversário, aquela coisa, eu imaginei que o Corinthians fosse jogar assim hoje, né? E não jogou. O segundo detalhe, faltou um pouco para o VP, para a comissão técnica do Corinthians, para o pessoal que cuida de estatística e tal, prestar atenção no seguinte: quando o Corinthians eliminou o Atlético na Copa do Brasil, o técnico era o Jorginho. Hoje o técnico é o Eduardo Batista. Então, claramente, quando ele fala, me surpreendeu o jeito que o Atlético jogou, é lógico que o Atlético teria uma postura diferente, porque ele mudou de treinador. Então, se fosse para fazer tudo igual, não teria mudado. Então, acho que faltou um pouco de atenção aí. Mas para quebrar a marcação de um time como o Atlético, da maneira como o Atlético jogou hoje, é justamente isso que o Corinthians tinha que ter feito e não fez a maior parte do jogo. Aproximar os seus jogadores, tocar mais a bola, fazer triangulação, procurar o lado, né? O Mosquito demorou muito para ser substituído, deu o passe no primeiro gol, mas não estava bem. Enfim, eu achei que faltou muita coisa, eu fiquei decepcionado por um time que ficou tanto tempo treinando e que tem um cara que taticamente entende muito de futebol e em determinados momentos do jogo parecia aquele Corinthians do Silvinho, do Mancini, que lateral toca para o zagueiro dá para outro zagueiro, joga para o volante, aí o volante passa do meio de campo, está todo mundo marcado, ele devolve para o zagueiro e não saía daquilo. Então, foi um Corinthians que, é claro, ganhou, ótimo, beleza, voltou para o G4, era o que tinha que fazer. Mas como bola hoje, deixou a desejar, viu, Cerezo? Pelo menos na minha opinião. O Charles Toledo, temos alguns comentários aqui do pessoal que participou conosco, o Cláudio Regis, dizendo que todas as plataformas estão com problemas ou estiveram com problemas e algumas lives funcionaram e outras não. Por isso nós gravamos aqui esse material e estamos passando para vocês. E agradecemos mesmo assim o carinho da audiência. O Douglas Barbosa Santos, boa noite, Cerezo, sou fã do seu trabalho, parabéns. Acho o Vitor Pereira muito bom treinador, mas não dá para entender a insistência no Duqueiroz. É um a menos no meio de campo. O Maicon vai voltar nas finais contra o Flamengo.
talvez volte num jogo antes, ou 2 jogos antes, enfim. Mas vai voltar, está sendo preparado para voltar contra o Flamengo. É no lugar do Duqueiroz? Você tiraria o Duqueiroz do time ou o Fausto Vera, meu caro Charles Toledo? Fosse você o Vitor Pereira. Olha só, Sereto, eu tiraria o Duqueiroz, né? Com todo respeito, acho que o Duqueiroz tem uma trajetória que está sendo construída com muito trabalho. Ele é um bom jogador do Corinthians, mas o Michael, né? Tem que voltar nessa posição. Eu acho que ele vai compor ali o meio de campo junto com o Fausto Vera de uma maneira muito melhor, sabe? A gente não sabe como o Maicon vai voltar no time, né, Lima? Mas, de fato, o Maicon tá fazendo falta nesse meio de campo. É aquela história, Sereto. Se você pega um jogo como hoje, por exemplo, né? Você vai jogar contra um time que está atrás e tal. Então, você não vai colocar 3 volantes. Então, um jogo como hoje, também, se o Maicon tivesse legal, pudesse jogar, o meu meio de campo também seria Maicon, Fausto Vera e o Renato Augusto. Mas vamos imaginar que o Corinthians ganhe, sei lá, de 1-0 do Flamengo em Itaquera, leve alguma vantagem, até empate o jogo em Itaquera, não seja eliminado já logo no primeiro jogo, como foi na Libertadores, né? Quando tomou de 2, e aí estava na cara que não ia virar. Aí você vai para o Maracanã, você pode, numa situação como essa, sacar o Mosquito e jogar com o Maicon, com o Fausto Vera, com o Duqueiroz e com o Renato Augusto, e deixa mais na frente o Roger Guedes e o Yuri Alberto para jogada de velocidade. Entendeu? Então, são situações e situações. Agora, se você me perguntar se ele entra no lugar do Fausto Vera ou do Duqueiroz, o Maicon bem seria no lugar do Duqueiroz. Concordo com o Charles. Rafael Freitas. O Fausto Vera hoje, em alguns momentos também, tocou muito de lado tal, mas é um bom jogador. Rafael Freitas, boa noite, Sereto. Não acredito no Timão campeão da Copa do Brasil. 10 dias treinando para apresentar isso contra o Lanterna, fora VP, Mosquito, Adilson, Gil, Duqueiroz, Piton e companhia. Mas também tem o seguinte, né, Charles? Copa do Brasil acho que é outra pegada. Tudo bem, acho que o corintiano está decepcionado, esperava mais. E acho também que, quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso, quando o técnico vai para outras entrevistas e diz que provavelmente vai poupar os jogadores para a Copa do Brasil. Hoje ele botou força máxima, com exceção do Balbuena. Mas acho que ele já passa o recado de que, ó, a cabeça tá na Copa do Brasil mesmo, o Campeonato Brasileiro que vier é lucro, e acho que o time já, com chuva em São Paulo, um frio danado, entra aquela preguiça, vontade de estar debaixo do edredom, tomando uma sopinha, e aí acho que os jogadores não entram com aquela vontade toda, hein, Charles? Olha, Sereto, eu vou pegar o gancho teu e colocar as aspas aqui do Vitor Pereira, que ele disse: melhor o resultado do que a exibição. Concordo com ele. Se ele está fazendo uma afirmação, eu sou imediatista, cara. Tem que ter resultado, independente da atuação. E eu também sou resultadista. Comentário, é isso, né, Lima? É isso, exatamente. Eu também sou. Só uma coisa que está atravessado na minha garganta, que eu preciso falar. Eu não me conformo até hoje com o time que ele colocou em campo contra o América em Belo Horizonte. Cara, você descansar o Renato, o Fábio Santos e o Fagner, podia até ser. Agora, o time que ele escalou, que começou a jogar, é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Um time para perder, e perdeu mesmo, como ele já tinha feito em Fortaleza. Então, quer dizer, eu gosto do VP, não estou dizendo que ele não presta, imagina, ele tem muitos méritos, eu acho ele um grande treinador, acho que ele deve ficar. Mas aquela contra o América não dava, cara. Você ia ter mais 10 dias para descansar jogador. Aí você coloca, sabe, Léo Maná, Rony. Meu Deus do céu, cara, sabe? Não dá, cara, não dá. Ali foram 3 pontos jogados no lixo. Entendeu? Mas não pode ser que não tem chance de ser campeão, não interessa, cara. Você tem que chegar, se for vice-campeão, melhor, vai receber mais grana. Entendeu? Do que se for 4º ou 5º colocado. Então, ali não justificou. Ali não, assim, os argumentos dele não me convenceram. Aquele jogo foi um jogo jogado fora. Agora, para fechar com vocês, e o próximo jogo do Corinthians é sábado contra a equipe do Cuiabá. O Corinthians joga sábado contra o Cuiabá, terça-feira contra o Juventude, né, em Caxias do Sul, sábado contra o Cuiabá na Neoquímica Arena, Cuiabá também na parte de baixo da tabela de classificação, na zona de rebaixamento, Juventude que tomou uma pancada hoje do Fluminense, né, foi goleado pelo Fluminense. Isso. Pode esquecer, quanto o Corinthians é outra história. É difícil ganhar lá em Caxias, né, muito difícil. O Corinthians tem trauma de Caxias do Sul.
Tem alguns adversários que o Corinthians tem sempre carne de pescoço, inclusive o Atlético Goianiense, né? Sem dúvida. Isso acabou agora na Copa do Brasil, mas era muito difícil ganhar do Atlético Goianiense em São Paulo. Não tinha. Na Neoquímica Arena, os primeiros gols que o Corinthians fez contra o Dragão foram na Copa do Brasil, porque até então eram, se eu não me engano, 3 empates e 2 derrotas, 2 empates e 3 derrotas, e sem nenhum gol marcado. Os empates tudo 0-0, entendeu? E as derrotas 1-0, 2-0. Finalmente São Jorge matou o Dragão, meu. É isso. É verdade. Finalmente. Jogar contra o Botafogo também sempre foi complicado para o Corinthians. E depois do jogo contra o Juventude, tem o jogo contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Não, aliás, contra o Atlético Paranaense vai ser na Neoquímica Arena também, que é exatamente o jogo que antecede a primeira final da Copa do Brasil, no dia 12 de outubro. Né? Quero dizer a vocês o seguinte, mais uma vez eu quero perguntar para vocês a expectativa dos jogos da Copa do Brasil, quer dizer, vai contagem regressiva. Eu fiquei hoje com a sensação de que o Corinthians tem uma Renato Augusto dependência. Será que vai depender demais do Renato Augusto esse possível título do Corinthians ou não, né, na final da Copa do Brasil? O que é que você está achando? Primeiro você, Charles Toledo, qual é a tua expectativa em relação a esses jogos contra o Flamengo? Olha só, Sereta, a gente tem que pegar o dado histórico do Flamengo aí, que perdeu para o Fluminense, perdeu hoje novamente, temos uma esperança, mas também a gente tem essa dependência mesmo do Renato Augusto, não tem o que fazer. Renato Augusto ali na frente é o cara que vai armar jogadas, que tem um poder de decisão muito grande, que tem uma inteligência de jogo muito grande. Então eu acho que o Corinthians depende muito também do Renato Augusto estar bem fisicamente e estar num grande dia, né? Que ele é o cara do Corinthians. O que o Charles está dizendo é que o Flamengo não é um time imbatível. Pelo menos esse Flamengo não é. Mas o Corinthians depende demais do Renato Augusto para fazer a diferença, Lima. Mas eu não tenho a menor dúvida. E aí é que precisa entrar o conhecimento tático do VP para criar situações que não dependam apenas e tão somente do Renato Augusto, né? Agora ele já conhece o elenco, agora ele não pode mais dizer, não, cheguei e tal, entendeu? Então ele tem que dar um jeito, porque senão fica uma coisa muito manjada, né? O Flamengo, qualquer time que joga contra o Corinthians, o que ele faz? Coloca um volantão lá, cão de guarda, para segurar o Renato, né? Então tem que criar alternativas. Quais são? O VP vai ter que ver, né? Entrar com o Juliano, por exemplo, tirar um Mosquito, fazer ali 2 volantes e 2 meias de armação, é uma opção também, né? Aí você marca um, tem o outro, né? Criar alguma coisa pelo lado do campo, entendeu? Com o Fábio Santos, com o Piton, que ele gosta tanto, ou com o Fagner pela direita, enfim. Ele tem que criar alguma coisa diferente, porque só depender do Renato fica muito... não é justo com ele, né? Porque vai ser uma cobrança enorme e, ao mesmo tempo, você não pode depender de um cara. Claro que ele faz a diferença, se deixar, ele faz. Agora, tá na cara que o Dorival, onde tiver o Renato, ele vai colocar lá ou o João Gomes ou o Maia. Thiago Maia, né? Exatamente. Com certeza, um desses dois vai colar no Renato para ele não jogar. Nem em Itaquera e nem no Maracanã. Então, ele vai ter que dar um jeito, né? Agora, eu acho que assim, a esperança de título passa muito por não perder em Itaquera o primeiro jogo. Mesmo um empate que teoricamente não seria um bom resultado, mas você vê, com o Boca foi 0-0 aqui, 0-0 lá e ganhou nos pênaltis. Então, o Corinthians não pode, se ganhar, mesmo que seja de 1-0, ótimo. 2, não, meu Deus, né? Levanta os braços para os céus. Mas até o empate não é um resultado ruim. O que não pode é perder. Porque se perder aí, para virar em cima do... Porque aí você vai ter que sair no Maracanã e você vai fazer aquilo que o Flamengo mais gosta, né? Vai dar contra-ataque. Tem que chegar vivo nos últimos 90 minutos, isso sem dúvida alguma. Charles Toledo, seu destaque final aqui não acabou a brincadeira, mais uma vez pedindo desculpas aos amigos, porque não entramos ao vivo hoje. Mas mesmo assim gravamos o material com a equipe completa hoje, com Carlos Lima, Charles Toledo, falando muito dessa vitória do Corinthians e prometemos voltar no próximo jogo do Corinthians contra o Cuiabá. Pois não, Charles Toledo? Tô lembrando que aí foi um erro da ferramenta, né? Que Sim. faz com que a live seja feita no YouTube, então que vários canais também que iam fazer a transmissão ao vivo pós-jogo tiveram problemas. Não foi um canal aqui
foi um problema exclusivo do canal do Cereto. Todo mundo aí estava perguntando, foi um problema geral. Mas o meu destaque, assim, para finalizar, eu acho que o Corinthians, independente ali de não jogar tão bem hoje, fez o resultado. Resultadista, sim, tem que ser. Jogou mal, mas venceu. G4 tá aí pra gente. E foi um bom resultado, foi uma boa noite pela atuação que o Corinthians teve. Também sou resultadista, Charles, até porque é o seguinte, pensando no Flamengo, que agora é o que interessa, né? A essa altura do campeonato, a essa altura do ano, não quero saber se o Corinthians vai jogar bem ou não, quero ganhar o campeonato. Eu quero ser campeão. Se vai jogar bem ou não, aí é outra história, tal. Eu quero ganhar o campeonato. Mas ficar entre os 4 primeiros também é importante. O Corinthians, nesse momento, está entre os 4 primeiros. Fundamental, caso o Corinthians... Se bem que, Lima, queria que você falasse sobre isso. É G4, pode virar G5, pode virar G6? Como é que é essa história? Você que é sempre bem informado em relação a isso. Eu nunca sei dessa história. Depende, né? Depende de quem... O G4 virar G5 passa pelo Flamengo ganhar a Libertadores. Ou a Copa do Brasil. Certo? O que não é negócio para o Corinthians. A Copa do Brasil. Copa do Brasil, não. Agora a Libertadores, sim. Né? Porque o Atlético, a outra opção seria o Atlético, mas o Atlético está atrás do Corinthians. Né? Então não adianta o Atlético ser campeão da Libertadores, que não vai abrir vaga nenhuma. Vai abrir ali para o pessoal que está disputando o G6. Né? Mas em termos de G4, nesse momento, não representaria nada. Então, para o G4 virar G5, nesse momento, o Flamengo tem que ganhar um dos 2 títulos, ou os 2. Espero que pode até ganhar a Libertadores, mas Copa do Brasil não, né, Cereto? E eu só estava dando uma olhada aqui, de 2002 para cá, o Corinthians ganhou do Juventude em 2002 de 1-0, eu até estava nesse jogo, pela Sport TV. Aí ganhou uma outra, acho que foi 2017 ou 2018, deixa eu ver aqui, foi 2008. Foram 7 jogos, o Corinthians só ganhou 2, e aí tomou pau nos outros, inclusive teve um 6-1 que derrubou o Geninho, em 2003, lembra do Geninho? Né? Sim. 6-1 lá. Então, o Geninho pediu demissão no campo, pediu demissão no microfone do Mauro Naves. Mas o Juventude está em último lugar, não interessa. Quando ele joga contra o Corinthians no Jacone, não estou dizendo que é impossível de ganhar, não é isso, pelo amor de Deus, mas é jogo osso, sabe? E se meter time reserva, então, aí pode esperar que não rola. Agora sim eu vou encerrar com vocês, porque eu quero fazer uma última pergunta mesmo, prometo, porque o Vitor Pereira, nessa entrevista que a gente reproduziu apenas parte dela, ele disse no final da entrevista, quando perguntaram sobre manter a escalação para o jogo contra o Cuiabá, né, no próximo sábado. Ele disse que dificilmente vai manter a mesma escalação, porque se eu mantiver a equipe, teoricamente, titular até lá, os jogos contra o Flamengo, eles vão chegar mortos no jogo. De novo, ele repete a mesma história. Eles vão chegar sem capacidade de responder no jogo contra o Flamengo, final da Copa do Brasil. Vou ter que fazer uma gestão que nos permita não ser radical e sermos competitivos. Falou da chuva, que a chuva atrapalhou demais, e basicamente é isso. Quer dizer, ele continua falando dessa história de ter que segurar, de ter que descansar. O time descansa, acabou de descansar 10 dias e ele continua falando em descanso, Charles Toledo. Vá descansar, sim, lá longe. Parece as férias do Charles Toledo. São sempre intermináveis. O Charles, quando sai de férias, são de 40 dias para frente, né, Charles? Que isso, Cereto, me ajuda aí. Mas eu acho assim que, se ele pensar totalmente na Copa do Brasil, acho que ainda tá cedo, né? Tem vários jogos aí, né? Tem um jogo contra o Juventude para ele pensar em poupar, tem um jogo contra o Atlético Paranaense para ele pensar em poupar, mas enfim, né? Se tem um departamento de fisiologia lá do time, que deve estar apoiando bastante ele, deve estar sabendo o que faz. Vou dar o voto de confiança pro Vitor Pereira, mas, embora não concorde, né? Mas foco na Copa do Brasil, então é isso, deixou bem claro. Voto de confiança para o Vitor Pereira, mas foco na Copa do Brasil significa mesmo segurar a onda, não sei se em todos os jogos, né? Talvez ele reveze um pouco e deixe para... Porque jogo em casa de novo, agora para que poupar o time, não sei. Já no próximo sábado, vai poupar o time já? Então, é isso que eu não entendo, cara. E aí o que acontece? Coloca o time reserva, aí o Cuiabá, evidentemente, vai armar uma retranca, de repente empata o jogo. Aí o Flamengo ganha do Bragantino no Maracanã. Pronto.
já saiu do G4 outra vez. Voltou hoje e sábado, aí vai querer recuperar em Caxias, que é pior ainda. Então, se for para poupar e perder ponto, perde fora de casa, mas não na Neoquímica Arena. É. Agora é aquilo também, se ele é aquilo que eu falei, sai o Fábio Santos entre o Piton, sai o Renato Augusto entre o Juliano, sai o Fagner entre o Bruno Mendes, caiu o Balbuena, já deve voltar, tudo bem, e o resto continua, é um time que dá para ganhar do Cuiabá, não vai dar espetáculo, então não vai ganhar. Agora, deve ganhar. Agora, se colocar um time que nele colocou contra o América Mineiro, meu amigo, aí é demais. Aí é o seguinte, sabe, meu? Porque eu só acho o seguinte, os caras começam a passar a imagem de que desistiram do Brasileiro. Já pensou se a torcida desistir também do time? Bom, já que eles desistiram da competição, o que eu vou fazer no estádio? Vou sair de casa, tomar chuva, pagar ingresso caro, pegar metrô. Vou chegar lá, ver um time que não está afim dessa competição, então eu só vou na final da Copa do Brasil e não vou mais no Brasil. Eu sei que a torcida do Corinthians não vai fazer isso, né? Não é o DNA, o torcedor do Corinthians vai em todas, estando bem ou estando mal. Mas, meu, é irritante isso, sabe, cara? Eu acho. Jogador que ganha hoje... 1 milhão, 700 mil, 800 mil, tem fisioterapeuta, vitamina, academia, não posso jogar 2 partidas seguidas. Desculpa, não dá. Hoje, 13 graus em São Paulo e mais de 32 mil torcedores na Neoquímica Arena. Tá aí o tamanho, a grandeza dessa torcida. E num horário complicadíssimo, né? Porque horário para quem está em casa... horário para quem tem casa, horário legal, às 7 da noite. Mas horário para quem vai no jogo é um horário complicado. Talvez 8 horas, 8 da noite fosse um horário mais adequado, ou 8h30 da noite, né? Um horário mais adequado para quem vai ao jogo. Porque às 9h30 eu também acho tarde demais para quem vai voltar para casa. Mas, enfim... E agora, com o horário político, não é nem 9h30, é 9h45. Exatamente. Quando tiver horário político, é 9h45. Tem mais essa ainda. Carlos Lima, grande abraço a você. Muito obrigado pela tua participação aqui no Acabou a Brincadeira, Lima. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço para você, para o nosso Charles e para a grande nação alvinegra. Voltamos para o G4. Tomara que não saiamos mais. Não, que tomara. E como diria Cid Moreira, desculpe a nossa falha, que não foi nossa. Foi uma falha técnica. E Charles Toledo, grande abraço a você, Charlão. E o chão vai tremer por falar em política, hein? Meu Deus, hein, Charlão? Exatamente. Olha só, um abraço à nação corintiana, abraço ao Carlos Lima, um abraço para você, Carlos Cereto. E vamos, Corinthians, aí, a gente tem muito jogo pela frente. E vamos lá. Vamos confiar no Vitor Pereira. Copa do Brasil é logo ali, viu? É logo ali. Dobrando a esquina. Dobrando a esquina. É logo ali mesmo. Valeu, rapaziada. Deixa o seu like, você que gostou, você que curtiu o vídeo, curtiu a participação do Charles Toledo, do Carlos Lima. Deixa o seu like, faça a inscrição aqui no canal do Cereto, compartilhe a live, compartilhe os vídeos do canal e continue com a gente, porque agora você sabe, acabou a brincadeira. É isso aí, Tomaso, sempre ligado. Continue no canal. Tchau. Abraço.